Salve nação tricolor, torcedores de todos os clubes. Hoje é um dia especial, hoje é o quadro Fala Torcedor, no canal Choquito Tricolor. Hoje convidado especial já está aqui com a gente, Guilherme Bastos, um palmeirense, família tradicional palmeirense. Vem aí debater com a gente, chega pra cá, Gui, vamos fazer aquela resenha. Fala, Choquitão. Seja bem-vindo no canal. Muito obrigado, prazer estar aqui. É uma honra ser um dos primeiros aí a participar nesse quadro Fala Torcedor, um quadro tão bacana. E também ser o primeiro palmeirense, fico muito feliz com isso. Aqui a gente vai discutir de uma forma legal e estamos aí, estamos abertos e vamos embora. Aproveitando para parabenizar você, né, pelos quase 200 inscritos no canal, uma marca bastante expressiva, assim, o seu trabalho bastante legal, acompanho, minha esposa também acompanha, assim, você fala de uma forma bem franca com os torcedores, então assim, de um relato de um torcedor apaixonado de uma forma franca, muito bacana. Parabéns mesmo. Aqui é um relato mesmo do torcedor, e a gente gosta de trazer torcedor que tem história, torcedor que acompanha o clube. Mas é isso aí, galera. Antes da gente começar o bate-papo, vamos falar dos patrocinadores do canal. Se você gosta do seu carro limpo por fora, cheiroso e limpo por dentro, Lava Rápido Bob Fiuza, o melhor para o seu carro. E Espetos Calandos, o melhor espeto de Taboão da Serra. Os dois se encontram lá na Praça do Samu Hits. Quem chegar, falou que viu o canal, falou que viu o quadro Fala Torcedor, vai ganhar desconto especial, beleza? É isso aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha, que a gente vai estar fazendo aí um ótimo trabalho para vocês. Só complementando, né, Choquito, que para nós, né, que acompanhamos, não custa nada, né? E aí pro Choquito ajuda bastante, então vamos deixar o like, vamos se inscrever, vamos compartilhar, vamos comunicar a galera, porque vai ajudar bastante. O sonho que a gente sonha junto é realidade, sozinho não acontece. Vambora. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, Gui, começar a resenha. Vambora. E a gente tem bastante resenha hoje. Hoje vamos falar de vários assuntos polêmicos. Vamos falar de rebaixamento. Sim. Falar de Campeonato Paulista. Falar de Libertadores aí ultimamente. Um dos últimos campeões aí foi o Palmeiras, né? Hoje tem vários assuntos pra gente estar debatendo. Vambora. Vamos começar leve, né, galera? Vamos começar devagar hoje. Bom, Gui, como começou o seu amor assim pelo Palmeiras? Bom, Choquito, eu acho que como nos quadros anteriores a galera mencionou, né? Começou através do meu pai, né? Que me levava pra gente alguns pôsteres, né? Na época da década de 90, daqueles esquadrões do Palmeiras, né? Do time de 94, time de 93, da era Parmalat, aqueles times formidáveis. Então, assim, eu e meus irmãos, às vezes, a gente ficava olhando os pôsteres e ficava dando os nomes dos jogadores, enfim. Então, assim, essa interação com meu pai foi que desenvolveu esse amor pelo Palmeiras, eu buscar o conhecimento, buscar entender o que é o clube, buscar entender a história, o que significa, enfim. Aí, conforme, a partir dos 6 anos, eu fui entendendo o que significa o clube, né, a identificação, o porquê que eu escolhi esse clube. Então, a história da construção do Palmeiras, ela é muito ligada à construção, assim, da sociedade brasileira de uma forma geral, né? A gente está falando aí de imigrantes italianos, de bastante dificuldade no começo para construir um patrimônio. A gente fala de um contexto pós-guerra, né? Então eles vieram para São Paulo para poder conseguir a vida e desenvolver um esporte tão bacana, né? Que é o futebol. Então esse amor pelo Palmeiras, ele está linkado a todas essas questões sociais, né? E bem bacana. Sua família inteira é palmeirense ou tem alguém que desvirtuou, partiu para outro clube? Olha, assim, não é muito, quando a gente fala família inteira, não é muito oficial, mas por baixo dos panos a gente descobre fugindo. Um ou outro, né? Assim, meu irmão. Sempre tem um que foge para o lado, torce para outro time. Sim, mas assim, na frente do meu pai as coisas são diferentes, né? Mas sempre Mas tem. qual time? É rival ou é? O próprio São Paulo, né? Aí sim. Mas é assim mesmo, é que nem eu já falei, já deixei claro aí, que
a gente é rival dentro de campo, mas nunca é inimigo. Perfeito. E que nem na minha família também tem minha mãe, eu já deixei isso aí em outros vídeos anteriores. Minha mãe é corintiana e sempre tem, sempre vai ter. E nem por isso a gente é inimigo. Com certeza, concordo. Agora eu queria que você falasse um pouco dessa fase boa do Palmeiras aí que vem atravessando esses últimos anos. Choquitão, essa fase boa, né? A gente para analisar, mas ela começa lá atrás, né? Porque agora ela é só a pontinha do iceberg, mas quando a gente fala da estrutura em si, a gente precisa analisar o quê? Começou lá, assim, esse momento atual, esse time de 2020, ele começou lá em 2015, quando a primeira parceria aí, a segunda parceria de sucesso com a Crefisa, o Palmeiras começou a dar atenção à categoria de base. Então o Palmeiras sempre foi um clube comprador. Então em todos os contextos, né? Então o Palmeiras sempre buscou jogadores da categoria de base dos outros. O Palmeiras sempre pagou caro em jogadores. Então o Palmeiras começou a mudar a filosofia. Investiu na base para poder colher os frutos. Então em 2020 nós tivemos jogadores tão importantes para esse título da Libertadores. Danilo, 19 anos, Patrick de Paula, Gabriel Veron, que ajudou bastante na campanha, uma galera que jogando no Sub-17, Sub-18. Então assim, essa boa fase, ela é fruto de uma semente plantada lá atrás. Então é isso que é muito importante ressaltar. Não é muito trabalho. Certo. O São Paulo e o Santos que tinha mais esse trabalho com a categoria de base, né? Agora vem o Palmeiras, tá utilizando vários jogadores da categoria de base, tá dando uma resposta boa, né? Sim. E vamos falar aí, o que você tá achando do trabalho do Abel Ferreira? Olha, Joquito, ele é um cara bastante polêmico, né? Mas na parte de como treinador em si, é um cara bastante capacitado, né? Então, mas só não cortando, contra números não tem argumento, sim, né? Sim, contra números não o tem cara argumento. Na minha opinião, tá fazendo um bom trabalho e chegando em todos os campeonatos, né? Perfeito. É um cara que tem licença A da UEFA, né, como treinador. Veio do PAOK, até então ele não tinha muita expressão. Sim. Mas aqui no Brasil ele conseguiu colocar o jogo dele e o Palmeiras conseguiu ser muito competitivo e não ter um futebol que enche os olhos, mas um futebol competitivo, futebol objetivo. Se você vê o time do Palmeiras jogar, o Palmeiras ele é um time que ele troca passes e a tendência é ele finalizar e não dar contra-ataque ao adversário. Então, por mais que a jogada esteja morta, o Palmeiras tende a finalizar a jogada. É a espécie de time de futsal, né, que acaba a jogada, mesmo que não dê em nada, para não tomar contra-ataque. Então, o Abel Ferreira está fazendo um trabalho extraordinário, né? A imprensa paulista, a imprensa carioca, a imprensa do Brasil em geral pega no pé dele, quer o Palmeiras que joga um futebol plasticamente perfeito, mas na verdade o cara tá trazendo resultado. O cara deu para nós o campeonato da Copa Libertadores, Copa do Brasil, torneios de mata-mata que exigem um emocional muito grande. Nós abrimos mão do brasileiro, mas assim, a chance, se a gente tivesse um elenco um pouquinho melhor, talvez o brasileiro a gente conseguiria também. Eu acho que você falou de elenco, hoje junto com o Flamengo, o Palmeiras na minha opinião, sobre elenco, é um dos melhores elencos do país, né? Isso aí não tem a dúvida. Mas agora vocês estão em primeiro lugar no Brasileiro. E aí, será que tá confiante pro título? Ou vai quebrar essa hegemonia do Flamengo? Ou vai ser um cavalo paraguaio esse ano? Olha, com base no histórico recente, né, 7 vitórias consecutivas, somando a Libertadores são 9 vitórias consecutivas, o Palmeiras está muito bem, mas assim, a gente sabe que é só o começo. Sabemos do Campeonato Brasileiro, tivemos exemplos recentes aí do Internacional, né, que o próprio São Paulo, próprio São Paulo. Então assim, o emocional tem que estar alinhado, pés no chão, tem que ter um objetivo claro. Claro que a gente caiu na Copa do Brasil, a gente teve essa semana agora cheia para poder descansar, mas o palmeirense nenhum queria sair da Copa do Brasil. Então assim, a gente sempre quer ganhar tudo, acho que todo torcedor, mas nós sabemos que a vida de torcedor nem sempre é ganhar. Mas nesse momento o Palmeiras está bem encaminhado. Eu estou confiante, mas sabemos que ainda é muito cedo. Ainda tem o segundo turno todinho ainda, né? Se tem... O time pode ter lesões, pode desfalcar muito time, que está acontecendo com o São Paulo agora. São Paulo está passando uma fase de lesões aí que não dá para entender, mano.
que tá prejudicando demais o time. Demais. Tanto é que a gente tá na zona de rebaixamento do brasileiro. Mas vamos sair. E se Deus quiser, vamos sair amanhã contra o seu próprio Palmeiras. Mas aí, vamos começar as polêmicas agora, pessoal. Vamos começar a pegar pesado com o convidado, que veio aqui no quadro Fala Torcedor. Ele vai ter que falar o que ele quiser e vai ter que passar pelas polêmicas também. Em 16 mata-mata contra o São Paulo, o Palmeiras ganhou só 3, o São Paulo ganhou 13. Como você vê assim esse retrospecto do Palmeiras nos mata-mata contra o São Paulo? Olha, Choquito, esse retrospecto, ele, assim, a grande maioria dos confrontos, né, o São Paulo na década de 90 tinha um time muito forte, o Palmeiras também tinha um time bastante forte, porém o São Paulo, ele sabia jogar competições tradicionais como a Libertadores de uma forma diferenciada, né? Até então, os clubes brasileiros, eles começaram a aprender a jogar Libertadores a partir da década de 90, porque até então, a conquista do Flamengo lá na década de 80, a conquista do Grêmio lá na década de 80 também, era meio que uma coisa, não tinha esse interesse tanto. Então o Palmeiras, quando começou a acordar para essa realidade, o São Paulo já estava focado, então o São Paulo pegou essas competições de Copa, né, mais curtas, abraçou, o torcedor abraçou. E o Palmeiras, quando começou a entender, né, como isso funcionava, então começou a apanhar para o São Paulo, né, tomou grandes confrontos, mas assim, o São Paulo também tinha um time excelente, mas também em alguns mata-matas importantes a gente ganhou do São Paulo também, né? Quanto na fila de 2008, quando a gente saiu do Campeonato Paulista, um jogo bastante emblemático pelo período que a gente estava sem ganhar títulos, né? Certo. E você falando de títulos, já vou mandar logo outra... Falando em título, o São Paulo saiu do jejum de título em cima do Palmeiras, né? Esse Campeonato Paulista aí que a gente precisava tanto, tirar esse peso das costas que o São Paulo vinha carregando. E o que você tem pra falar? Como você, assim, como foi pra você esse título do São Paulo logo em cima de vocês, do rival, né? Bom, primeiro parabenizar, né, o São Paulo, toda a comissão do Hernan Crespo pelo título do Campeonato Paulista. Eles abriram mão de muita coisa, você viu aí, até você mencionou agora há pouco, os desgastes dos jogadores, os jogadores foram a exaustão. Mas assim, o Abel Ferreira, junto com a comissão, junto com a presidência do Palmeiras, tinha deixado claro, né, que o Campeonato Paulista servia de laboratório para lapidar alguns jogadores, para a gente poder recuperar alguns jogadores, mas claro que não tem desculpa. Todo mundo, quando entra em campo, a gente sabe que a gente queria o título. Então assim, coincidiu que nesse momento a gente perdeu boa parte do nosso meio de campo e ele tentou trabalhar um time alternativo, e é onde o São Paulo é mais forte, né? O São Paulo é mais forte assim no meio de campo. O São Paulo conseguiu fazer um jogo bastante estratégico, né? Assim, ficou jogando no erro do adversário. Conseguimos anular as peças mais fortes do Palmeiras, né? Assim, os jogadores principais, vamos dizer. E fizemos um ótimo jogo, um jogo praticamente perfeito. Sim. Perfeito dentro do time que o São Paulo tem, né? Assim, dentro das qualidades que o São Paulo tem. A gente conseguiu fazer um jogo perfeito contra o Palmeiras. Sim, eu assim, em cima ainda do contexto, para mim, o jogador totalmente diferente dessa final, para os dois jogos, foi o Luan, cara. Porque o Luan, ele é o ponto de equilíbrio no meio de campo do São Paulo. E o Palmeiras tem esse jogo entre linhas, né? Que quando a gente fala entre linhas, a gente tá falando ali, a primeira linha de São Paulo de 3 zagueiros, mais no meio de campo. Tem aquele espaço vazio que o Scarpa gosta de trabalhar, o Rafael Veiga gosta de trabalhar, o Luiz Adriano sai da área para trabalhar. Então o Luan, cara, é um ponto de equilíbrio. Possa ser que, eu não sei, mas ele tá voltando de lesão. Sem o Luan, Lisiero e Rodrigo Nestor talvez não aguentem aí no clássico, hein? Aguarde. Esses dois jogadores aí, Lisiero e Rodrigo Nestor, ainda estão devendo muito. O Luan é um ponto fundamental ali no time do São Paulo mesmo, que nem você falou. Dá uma segurança para a defesa. Quando ele não está em campo, o time do São Paulo fica muito exposto, né? Sim. Aí sobrecarrega os nossos zagueiros. Mas com ele em campo, o São Paulo é bem forte na parte defensiva. Concordo. E falar de rebaixamento agora, um assunto aí que tá rondando aí a vida do São Paulo. Graças a Deus nós nunca fomos rebaixados, mas um campeonato ou outro estamos brigando aí para dessa zona de rebaixamento. E o Palmeiras
é um time aí que já caiu 2 vezes na história. Como é pra você aguentar a zoeira dos rivais aí sobre esse assunto aí? Olha, assim, claro que a gente leva de uma maneira sadia toda a brincadeira do dia a dia da galera, enfim. Mas a gente sabe que para você tornar um time campeão, né, você poder construir um alicerce forte, você precisa derrubar tudo, começar do zero. Então essas quedas pro Palmeiras da Série B, meio que foi esse recomeço, né? O Palmeiras estava com uma gestão muito ruim, dentro e fora de campo. Então, assim, esses rebaixamentos foram necessários. Então a gente pega alguns exemplos recentes de alguns clubes tradicionais que alguns times campeões começaram, né, nos times rebaixados, né? Então, assim, a gente precisa começar do zero. Então, de alguma forma, né, esses rebaixamentos fizeram com que o Palmeiras voltasse mais forte, né? Então, assim, em termos de gestão, em termos de futebol, em termos de visão, né, de futebol, porque até então a gente, as contas todas não sendo aprovadas, né, presidentes contestados. Então a gente está no caminho certo. Então esses rebaixamentos serviram para fortificar o Palmeiras, né, e entrar nos trilhos novamente. Foi tipo um fortalecimento à força, né? Basicamente. Foi um rebaixamento, veio para deixar mais forte o time, né? Sim, sim. Quer ver? Vou dar um exemplo, né, que não é o caso. O Corinthians de 2012, campeão mundial, ele só montou esse elenco a partir daquele time que foi rebaixado, né, que o Mano Menezes assumiu. Então se consolidou, né, aquela estrutura, aquela espinha dorsal a partir do ano de 2008, se não me engano, e o time foi campeão em 2012. Então, assim, a gente precisou ter aquela queda para poder chegar no ápice. Então é dessa maneira que eu penso e vejo o rebaixamento. Eu penso um pouquinho diferente, porque eu acho que um time grande não precisa chegar a ser rebaixado para vir mais forte. Muitos São Paulinos pensam desse jeito, que nem você está falando, né? Muitos falam que precisa cair para voltar mais forte, que o São Paulo parou no tempo. Mas eu não penso assim. Eu acho que uma Série B para um time, queira ou não queira, mancha um pouco a história do time. Com certeza. Né? Mas é que nem você falou, já que foi para voltar mais forte, então de alguma forma valeu para vocês, então é o que vale. Só complementando, é claro que jamais eu queria que, como você falou, o time grande no lugar dele não é lá. Mas dentro do contexto, né, quando você me perguntou como é a zoação, eu estou tentando ver o lado positivo da coisa, mas lógico que eu também é inaceitável na minha visão, eu concordo com você. Certo. Vamos falar aí de um tema aqui também de o São Paulo, tem 3 mundiais, né? Sim. E o nosso rival aí, Palmeiras, não tem ainda, né? Aí eu queria que você falasse se esse título é a grande ambição de vocês, é o que o Palmeiras está lutando para conquistar. Sim, então a respeito da pergunta, assim, eu concordo parcialmente, né, com a sua colocação. Eu vejo, sim, a Taça Rio ou Copa Rio, como queiram, em 1951, como um torneio mundial, né? Eu posso fazer essa colocação por quê? Porque ali foi o resgate do futebol brasileiro, ali foi o momento do renascimento. O que acontece? Em 1950, nós choramos a derrota para o Uruguai, então em 1951 foi o momento que aquele Maracanã lotado, Palmeiras vencendo a Juventus da Itália em 2 jogos, o primeiro 1-0 para o Palmeiras, o segundo 2-2, um dos times da Juventus mais históricos, que a própria Juventus de Turim considera um dos melhores times da história. Esse Mundial de 51, ele fez com que o Brasil pudesse sorrir novamente e talvez influenciar tudo que veio depois. Então, assim, a gente não pode apagar a história. Até o próprio Pelé pode ter sido influenciado por ter ouvido no rádio aquele jogo de 1951. Então, assim, o menino de 17 anos que começou a jogar em 58, ele ouviu aquela geração de 1951. Então, quando a gente fala que vamos apagar esse Mundial de 1951, eu não concordo com essa colocação, mas respeito. E com relação ao São Paulo, merecido, né? O São Paulo levou a sério todas as vezes que jogou no Mundial. Em 2005 foi o mais difícil, mas soube jogar no erro do adversário, soube sofrer quando tinha que sofrer. E os times de 92 e 93 dispensa comentário, né? Eram, assim como o Palmeiras tinha seleções, né? Enfim, merecido. E a gente vai buscar agora o bimundial. Obviamente que você deixa seu comentário aí no vídeo se você concorda ou não, mas essa é a minha visão, né? Que o Mundial de 51 ele foi o renascimento do futebol. Ele tem toda essa polêmica no entorno da questão da FIFA aprovar ou não aprovar, mas nós palmeirenses sabemos que é o título mais importante da história do clube, fazendo 70 anos há poucos dias aí.
Então, a minha colocação é nesse Não, mas sentido. eu coloquei assim porque entre os torcedores sempre tem essa brincadeira, né? Que o Palmeiras não tem mundial. Mas é que nem você falou, se os palmeirenses consideram como mundial, é o que vale. Cada torcedor considera os seus títulos da melhor maneira. Então, se vocês acham que vocês são campeão mundial, é o que tá valendo e é isso aí. Beleza? Beleza. Falar aí das últimas glórias recentes do Palmeiras. O Palmeiras é um time que vem ganhando bastante título aí ultimamente, né? O que você atribui a esses bons resultados aí, esses títulos que vem acontecendo aí pra vocês? Olha, acho que então uma soma de coisas, né? Mas assim, a princípio uma gestão mais profissional do futebol, né? Como eu falei no começo, o olhar mais atento para as categorias de base, né? Parar de comprar um pouco e dar um pouco de atenção. Claro que em 2015 a gente precisou comprar alguns jogadores, por quê? Porque ali a gente estava um time muito ruim, né? Assim, quase foi rebaixado em 2014, a gente comprou o Dudu, comprou alguns jogadores importantes, mas ali a partir de 2015, né, que a gente ganhou aquela Copa do Brasil em cima do Santos, depois a gente ganhou o Campeonato Brasileiro 2016, o Gabriel Jesus, que já era um cara da base, né? Então já começou. Então, esse alinhamento de gestão profissional com categoria de base possibilitou esses títulos recentes do Palmeiras. Então, o Brasileiro de 2016, Brasileiro de 2018, Libertadores de 2020, Copa do Brasil. Então, a gente está muito feliz. Inclusive, ganharam a Libertadores em cima de um rival nosso, né? Foi um gostinho, foi um algo a mais? Foi, como é que foi? Sim, porque assim, o Palmeiras contra o Santos, tradicionalmente, né, desde da época do Pelé, que o Santos dominava o Brasil, o Palmeiras era um dos únicos times, talvez o único, que batia de frente do Santos. Então já demos goleado do Santos na década de 60, enfim, um time dominado pelo Pelé, uma seleção. Então para nós, palmeirenses, assim, o Santos é um adversário que naturalmente as coisas fluem, né? Claro que na Vila Belmiro ele é muito forte, mas em grandes competições, né, como aconteceu agora na Libertadores, a gente pôde sair feliz, e também na Copa do Brasil em 2015, né? Bom, galera, é isso aí. Infelizmente tá chegando ao fim, né? Foi um ótimo papo aí com o Guilherme. Que dizer pra ele que a casa aí tá sempre à disposição dele. Sempre que precisar que ele volte aí pra dar as opiniões dele, beleza? Só quer mandar um abraço aí pra alguém, quer falar alguma coisa? Sim, quero agradecer, como eu falei, o convite, né? Mandar um abraço para todos os colegas aí, a galera, pro Emerson São Paulino, Digão corintiano, Vinícius corintiano, Ada São Paulino, todos os meus amigos, meus irmãos, meus familiares. Eu acho que é isso, futebol é uma ferramenta de transformação social, é harmonia, é unificação dos povos. O futebol é uma ferramenta que já parou guerras no passado. Então, assim, a gente precisa olhar o futebol como uma ferramenta de transformação, sem violência, cada um na sua, paz acima de tudo, e a gente se respeitar, que é o mais importante. Muito obrigado, Choquito, pelo convite. Uma ótima participação. Antes da gente terminar, tem palpites aí pro jogo de amanhã? Olha, Choquito... Amanhã é brasileiro. Sim. E já contando aí com seus palpites, já vou também pedir palpite da Libertadores também. Claro. Vamos falar de amanhã, do brasileiro. Brasileiro, o fator casa pesa bastante pro São Paulo, mas o fato de ter jogado contra o Vasco aí no meio de semana, eu acho que o Crespo ainda tá achando a melhor formação. Eu vejo um Palmeiras ligeiramente superior. Aposto no 1-0 pro Palmeiras, mas assim, um jogo muito difícil, bastante truncado mesmo, assim, como é o Choque Rei, naturalmente, né? É uma mistura de técnica com muita pegada. E para Libertadores, eu aposto no 0-0 o jogo inicial no Morumbi e 1-0 no Allianz Parque. Então, tenho essa convicção. Vou dar meu palpite aí para amanhã. Amanhã eu acho que o São Paulo vence. Vence aí difícil. 3-1 pro São Paulo. Nunca acertei meus palpites, mas eu acho que amanhã eu acerto. E para Libertadores, acho que o primeiro jogo aí 2-1 pro São Paulo, e o segundo jogo nós vamos empatar lá 2-2 e passar mais uma vez sobre o Palmeiras. É isso aí, Guilherme, agradeço a sua participação. Quem não é inscrito, gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, pra gente estar mandando um abraço pra vocês depois. É isso aí, quiser dar um última fala aí. Isso complementando o que você falou, deixa o like, pessoal, se inscrevam.
não custa nada, né? Assim, pro Choquito vai ajudar bastante, né? Eu me coloco nessa situação também, que eu sei que a gente clica lá no sininho, vai ajudar bastante. E é isso, futebol, paz nos estádios e vambora. É isso aí, galera. Amanhã tem pós-jogo, São Paulo e Palmeiras. É nóis. Deus acima de tudo, São Paulo acima de todos. Valeu!